Nós temos vários motivos para perder o medo de dirigir, né? E a realidade é que, às vezes, a maioria de nós ficamos tão envolvidos com os problemas do dia a dia que, às vezes, a gente deixa de prestar atenção em quais são os benefícios que, de fato, nós temos para a nossa própria vida pessoal, que, de certa forma, vai beneficiar as outras pessoas que estão ao nosso redor, quando a gente... São 3 pilares que sustentam todo bom motorista: técnica dominada, memória e controle emocional. Aqui neste podcast eu vou te mostrar aonde deve estar o seu foco, porque quando você foca para melhorar aquilo que você ainda não tem controle, os resultados vêm com toda certeza. Porque o fato é o seguinte: o medo passa, mas o motorista fica. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Dirigir Transforma. Aqui nós discutimos as melhores estratégias para você fazer o seu Drive in 7 Days, ou seja, como se transformar em uma motorista independente em 7 dias consecutivos. Eu sou Del de Paula. Eu sou Jennifer Zoelli. Eu sou Michael Martinez. E o tema de hoje é: por que perder o medo de dirigir? Michael, nós observamos tantas mulheres no Brasil hoje, não somente mulher, dessa parcela cerca de 10 a 20% são homens também que têm dificuldade de dirigir, e nós percebemos que não estão se dando a oportunidade ou permitindo-se a ampliar os seus horizontes, a buscar outras coisas em sua vida, porque elas ficam limitadas exatamente por não dirigir, né? Por que perder o medo de dirigir é tão importante? Muito bom. Nós temos vários motivos para perder o medo de dirigir, né? E a realidade é que, às vezes, a maioria de nós ficamos tão envolvidos com os problemas do dia a dia que, às vezes, a gente deixa de prestar atenção em quais são os benefícios que, de fato, nós temos para a nossa própria vida pessoal, que, de certa forma, vai beneficiar as outras pessoas que estão ao nosso redor, quando a gente desenvolve o hábito de dirigir. Então a gente pode citar aí como primeiro exemplo o tempo. Um dos principais motivos que a gente tem para perder o medo de dirigir é o tempo, de fato. Que é uma das coisas mais caras que a gente tem, né? O tempo, né? É tão precioso. Na realidade é o bem mais precioso, o ativo mais precioso que nós temos. Porque se a gente parar para analisar, por maior a quantidade de dinheiro que uma pessoa possa vir a ter, o tempo é a única coisa que não é comprável, né? Sim. Por mais milionário que alguém seja, bilionário, isso não acrescenta nenhum segundo a mais na vida de alguém. Então o tempo, sendo o ativo mais precioso que nós temos, quando nós temos o hábito de dirigir, enfrentamos esses bloqueios, o medo, é o bem mais precioso que a gente pode adquirir, é o tempo. Então, por exemplo, imagine quanto tempo uma pessoa não leva para se locomover da casa para o trabalho e do trabalho para casa quando ela não tem habilitação. A vida de muitas pessoas hoje se enquadra nesse contexto. Então a pessoa, às vezes, ela tem que levantar às vezes 2 horas antes de entrar no trabalho para poder começar a rotina do dia a dia, né? Vai para o ponto de ônibus. Quando a situação é menos pior, é um ônibus só que a pessoa precisa pegar. Em muitos casos a pessoa precisa pegar 2 ônibus, né? Vai para um ponto, pega o ônibus, faz a viagem toda, depois desce, vai para outro ponto de ônibus, espera aquele próximo ônibus. Quando vem, ainda chega o próximo ônibus, percorre o trajeto, e quando desce a pessoa ainda tem que terminar de chegar ao trabalho a pé. Então ela já chega com muitas coisas acontecendo, né? Um cansaço, já um estresse mental por causa do tempo que ela demorou, que ela levou e que ela leva todos os dias para poder chegar ao trabalho. E depois de um longo dia de trabalho cansativo, estressante, como se não bastasse, você tem que fazer toda essa jornada de volta. Você tem que voltar para o ponto de ônibus, pegar mais 2 ônibus, né? E vamos nivelar por baixo. Se a pessoa pegar um ônibus só para fazer isso todos os dias e ela demorar 30 minutos, vamos reduzir por baixo,
Muitas pessoas levam muito mais tempo do que isso. Talvez quem está nos ouvindo agora fala, vixe, se fosse 30 minutos tava bom, né? Mas 30 minutos, se a pessoa gasta 30 minutos para ir para o trabalho, do ponto de ônibus ao trabalho, e depois mais 30 minutos do trabalho ao ponto de ônibus até chegar em casa, a quanto tempo isso poderia ser reduzido se a pessoa fizesse esse mesmo trajeto de carro? Se você entrar aí agora no Google Maps e colocar o endereço da sua casa, o seu trabalho com um ponto de ônibus, você vai ver uma minutagem lá específica calculando quantos ônibus seriam necessários para você fazer essa rota. E se você mudasse, clicasse lá, não, eu vou fazer essa rota de carro, você já iria perceber uma queda drástica de mais da metade do tempo. A gente diminui isso para 30% do tempo que você levaria para percorrer com um ônibus, você diminui para 30% se você fizesse esse mesmo trajeto com o carro. Então pensa, se você leva 30 minutos com um ônibus e você passasse a levar 10 minutos para fazer com o carro, você ganha 20 minutos que você poderia descansar um pouco mais na sua cama, 20 minutos que você poderia acordar mais tarde ou aproveitar tomando um café da manhã melhor aí com a sua família, e 20 minutos que você chega no trabalho, do trabalho para casa mais cedo. Então 40 minutos por dia, a gente tendo essa diminuição aí de 30 minutos com um ônibus para 10 minutos com o carro. Imagina 40 minutos por dia, quanto que isso não dá no final da semana? Isso você está calculando só o percurso trabalho, né? Sim. Se for calcular, por exemplo, muitas donas de casa, até mesmo mulheres que trabalham, que tem que levar os filhos para a escola a pé, né? Exato. Muitas vezes esse percurso é longe, você tem que levar, voltar, depois você tem que voltar de novo para pegar, trazer de volta para casa as crianças. 4 viagens, né? Imagina só, dependendo da distância, geralmente é difícil alguém que mora um quarteirão da escola. Geralmente, pelo menos todas que eu sempre estudei, eu morava bem longe, né, pra ir a pé. Sim. Nivelando, tanto que você está nivelando assim, até um pouco por baixo. Eu passei por essa transição, inclusive. Porque antes de eu tirar minha habilitação, eu estava trabalhando numa empresa que era do outro lado da cidade. Então eu tinha que pegar literalmente 2 ônibus para ir e para voltar. Então eu pegava o primeiro ônibus, demorava ali os 25 minutos, 30 minutos, chegava até no centro da cidade, porque o outro ponto era só no centro da cidade, pegava o outro ônibus, e isso eu tinha que esperar mais uns 10, 15 minutos para o outro ônibus passar. Aí entrava no outro ônibus, aí sim era viagem, até chegar do outro lado da cidade, né? Então eu ficava dentro do ônibus 1h30. Não, 1h30 é o trajeto, porque eu ficava 15 minutos, ali 10, 15 minutos esperando outro ônibus, então o trajeto 1h30 por dia. Porque às vezes o trajeto, o ônibus não vai exatamente no rumo que você quer que ele vá, que você precisaria que ele fosse. Ele tem uma rota, né? Ele Exatamente. tem uma rota que às vezes você pega o ônibus vindo, de repente ele tem que dar uma volta ainda para depois começar a ir para o sentido que de fato a pessoa precisa que vá. Por isso muitos aproveitam para dormir, né? Ouvir uma música, tirar um cochilo, porque o trajeto é longo. E é isso mesmo. E engraçado, onde eu morava, no bairro que eu morava, era um ônibus para ir, um ônibus para voltar. Não era igual alguns bairros que tem várias linhas, né? Que, se eu pegar esse aqui, eu chego até tal lugar, eu caminho 2 quarteirão. Eu não tinha essa opção. Era um ônibus para ir, um ônibus para voltar. E no centro que eu escolhia qual que eu ia entrar. E nessa época você tinha carteira, né? Você tinha medo de dirigir. Ainda não. Nesse momento ainda não. Eu tava no processo de tirar a habilitação. Só que logo que eu peguei minha habilitação, eu comecei já a andar com a motinha. Que eu tinha motinha, o carro eu fiquei 1 ano sem dirigir, mas eu peguei já a motinha e comecei a transitar. O que eu demorava 1h30 pra chegar, pra ir, 1h30 pra voltar, que eu chegava, já era hora de dormir, já queria chegar e dormir. Eu passei a levar 25 minutos. Olha que diferença. 25 minutos pra ir e 25 minutos pra voltar. Nisso eu já chegava um pouquinho mais disposta, conseguia fazer outras coisas, tanto que até comecei a fazer faculdade.
Sim, por e conta também desse tempo. esse tempo que a gente fica no trânsito, aguardando no ponto, entrando dentro do ônibus, muitas vezes aquele calorão abafado, né? Quando não era Lotado de lotado. pessoas, tem que ficar em pé, querendo ou não, tudo isso no final de um dia de canseira, você fica mais cansado. Você chega Sim. mais tarde em casa, principalmente a mulher ainda tem que ir para os afazeres de casa, né? Não é fácil não, então se ela tem a carteira de motorista e ela não dirige, ela não está se permitindo, né? Muitas vezes ela transformar isso, fazer essa transformação na vida dela, pode mudar todo um contexto de, vamos dizer, que atrapalha ela, que bloqueia a vida dela, que limita ela, né? Exatamente, às vezes a mulher tem que chegar em casa e ainda tem que cuidar do marido, às vezes tem que cuidar de filhos, né? E por último, na lista de prioridades fica ela mesma, a própria pessoa que está vivendo aquela realidade. Então, no exemplo da Jennifer, que reduziu de 1h30 para 25 minutos, isso para ir e para voltar, ela ganhou mais de 1 hora, ganhou 1h10, né, por dia. Imagina se a gente pudesse ter 1h10 a mais por dia, todos os dias. Na verdade, 1h10 não, 2h20 por dia que eu ganhei. 2h20. Porque era o trajeto de ida e o trajeto de volta demorava 1h30 pra ir, 1h30 pra voltar dentro do ônibus. Então eu ganhei 2h20 por dia. Ah, era 1h30 por viagem. Olha isso, 2h20. Que diferença, né? Então, o bem mais precioso que nós podemos economizar e fazer uma utilização muito melhor é o tempo. E é uma coisa que nós não recupera, né? Não recupera. Tempo é uma coisa que não recupera. Né? Exatamente, ele só vai, né? Sim. Nós vimos o tempo, né? Podemos citar, entre outros, por exemplo, a independência, por exemplo, Jennifer. Nossa, a independência estão sem igual. Sim. O tempo é excelente a gente ter de sobra. Só que a independência, cito por mim mesmo. Por exemplo, preciso no mercado. Ah, eu preciso que o marido me leve porque eu não dirijo. Imagina, preciso ir no mercado, cato o carrinho e vou, sabe? Não preciso ficar esperando pra poder comprar as coisas pra dentro de casa. De repente o marido também chega cansado. Ó, a gente ainda tem que ter mercado. Pronto, aí já causou, né? Às vezes o marido não gosta de ir no mercado, igual Na eu, verdade, por exemplo, não gosto de ir no mercado. Nenhum marido gosta, nenhum marido gosta. Tem maridos que nem cogita isso como uma possibilidade, né? Às vezes ele tá até tão acostumado a fazer aquele a fazer como responsabilidade dele, que ele não vê a oportunidade talvez de poder delegar isso. Não delegar, mas compartilhar essa responsabilidade com a esposa. Sim. E isso facilitar a vida do casal, né? Como um Exatamente. E não só a questão de supermercado, mas outros inúmeros afazeres. Tem o filho lá, tem consulta, não preciso tirar o marido do afazer dele, do trabalho dele, para prover dentro de casa, para poder levar um filho no médico. Então é, assim, ótimo não ter que depender pra gente catar o nosso filho. Vamos lá, vamos na consulta. Não precisa ficar dependendo, esperando. Porque também quem passa pra situação de ter que ficar esperando é péssimo. Eu passei por um resguardo recente, onde eu não podia dirigir durante 40 dias. Sinceramente, foi um mártir pra mim. Sim. Foi um mártir, porque eu só sou acostumada a onde eu preciso ir, eu cato. E vou. Coloco no carro as crianças e vou. Só que eu passei pela situação onde eu não podia dirigir durante 40 dias. Tive que depender do marido durante 40 dias. E é horrível, porque tira sua liberdade, tira aquela sensação de independência. Não, eu posso fazer. Aí você olha e fala, meu Deus, parece que eu tô sem as pernas, que eu não posso nem andar. É horrível, mas a sensação de independência é maravilhosa. E tem muitos casos, por exemplo, que a mulher ela é viúva, né? Exato. E às vezes não dirige porque tem medo, porque talvez não aproveitou uma oportunidade enquanto às vezes ainda era casado, às vezes perdeu o marido, né? E de poder ir para cima e quebrar esses bloqueios e ser uma motorista independente, né? Porque independência significa liberdade, né? Exato. A pessoa pode ir para qualquer lugar, ela sabe que é só entrar no carro, dar uma partida e ir onde ela quiser. Muitas vezes a mulher mora sozinha também, chega em casa depois de um dia de trabalho, ela pensa, poxa, eu poderia ir na minha mãe, na minha irmã, na minha amiga fazer uma visita, mas se eu for lá, quanto tempo eu vou demorar pegando o ônibus novamente? Então realmente a gente percebe que é limitador
realmente a pessoa se sente presa, né? Ela não tem essa liberdade toda, né? E nessa questão de independência, falando de mulher solteira, né? Vocês têm uma experiência com a vizinha de vocês recente, né? Que ela passou por essa situação, né, Maico? Sim, o marido estava ali sempre incentivando, né? Ela tem habilitação, mas ela tinha o bloqueio, ela tem o bloqueio por questões do medo que não foi quebrado, da falta de persistência no treinamento e possivelmente, pelo que eu conversei com ela, até má formação. No momento que ela estava tirando, ela fez algumas reclamações do instrutor, ficava no celular e tal. Ele, quando não deixava ela sozinha lá no carro, ao invés de estar com ela ensinando, enfim. E agora o marido dela veio a faltar. Um senhor até elegante, boa pinta. Eu olhava para ele assim e falava, vixe, isso aí vai mais uns 20 anos tranquilo. De repente, deu um infarto no senhor e de um minuto para o outro ele faleceu. E agora ela se vê numa situação onde ela tem um carro na garagem lá e as necessidades do dia a dia, né, como mercado, compras, tudo que envolve aí pegar um carro e dirigir, ela precisa, mas ela não consegue. E agora ela tem que partir por um enfrentamento com mais uma responsabilidade, mais um peso nas costas, que é ou vai ou vai. Não tem outra opção, porque ela esperou chegar nesse ponto, né? O marido incentivava, às vezes ela contou, falou, nossa, semana passada ele me deu ainda R$100. Eu falei pra ela, R$100? Por que você tá me dando dinheiro? O que eu vou fazer com isso aqui? Ele falou que tinha sobrado lá, né, de uma continha que ele pagou. Aí ele falou, virou pra ela e comentou, esse dinheiro aí dá pra você fazer pelo menos uma aula, né? Aí ela deu uma risada e tal, mas não fez. E na semana seguinte ele veio a faltar. Então ele estava sempre ali presente, tentando incentivar, e ela sempre procrastinando. Agora chegou o momento que ela tem que, de fato, partir para o enfrentamento. E ainda dentro da questão de independência, tem outros exemplos também que eu posso citar aqui, por exemplo. Às vezes o marido chega do trabalho em casa cansado e tem uma festa, alguma coisa assim, um evento para participar, muitos sonhos, aniversários, e às vezes a esposa quer ir, tá na expectativa, ficou o dia inteiro ali na expectativa de ir, mas quando chega no marido, o marido tá cansado. Se ela tem a CNH, ela tem o veículo e tem independência, ela pode simplesmente pegar o carro, pegar os filhos, deixar o marido descansando e ir, porque ela é livre, né, para fazer isso. Então ela pode ir na hora que ela bem entender que é o momento de ir, ela pode voltar na hora que ela achar que é certo voltar, porque ela tem essa independência. Então é um dos muitos pontos importantes que as pessoas recebem por ter habilitação. Sim, interessante, né? Então fica a dica aí para as mulheres motoristas que têm carta, procurar a sua independência, né? Vou começar hoje, né? Mais rápido possível, porque a gente sabe que viver dependente de outras pessoas não é fácil. E quando as pessoas que nos ajudam nesse quesito faltam, aí o negócio fica mais complicado ainda, né? Então realmente é importante ir para o enfrentamento e vencer, né, para se tornar independente, né? Mas além do tempo, além da independência, tem uma parte que é muito boa, que muitas mulheres deixam isso de lado por não dirigir também, que é o prazer, né? Sim, é verdade. Prazer, dirigir é um prazer, a gente sabe disso, né? Talvez nossos ouvintes estão escutando e falando, meu Deus, como que pode ser um prazer se eu sofro tanto quando eu tento dirigir um carro, né? Mas é a forma como se vê a situação, né? Claro que teve momento que a gente foi para o enfrentamento que foi difícil, mas vamos recordar um pouquinho, quando a gente conseguiu a carta de habilitação, não foi um prazer? Vixe. Né? Quando a gente conseguiu dirigir o carro, os primeiros quarteirões, falando, poxa, é eu que estou dirigindo, é um prazer. Talvez as motoristas, pela última experiência que tiveram de bloqueio, ou porque o marido do lado não teve paciência, deu um grito, bloqueou ela, ou porque ela teve aconteceu algum imprevisto, algum acidente, ou ela não conseguiu executar bem os comandos do carro depois, e ela se bloqueou, talvez a última coisa que ela tem na sua memória são esse momento de estresse, né? Mas seria importante ela recordar desses prazeres que ela sentiu.
quando ela começou a tirar a carta, quando ela conseguiu passar no exame, né? Então são coisas que trazem boas recordações, boas lembranças desse prazer que a gente fala. E esse prazer, eu não tenho nem como explicar, porque eu vejo quando eu fico sem dirigir carro, eu sinto falta. Não sei se é assim com vocês, mas eu sinto aquela saudade de pegar um carro e ter essa liberdade, dirigir e saber que eu estou no controle. Enfim, é gostoso dirigir carro, né? É gostoso. Todo mundo que dirige carro sente prazer em dirigir. Na verdade, eu acredito que sejam poucas pessoas que gostam de andar no passageiro. Eu, particularmente, não gosto de ser passageiro. Eu gosto de dirigir. Quando a gente passa a dirigir, não sei se vocês já repararam isso, mas a gente é um copiloto realmente, sabe? Quase que pôr na mão no volante, né? A gente chega num cruzamento, a gente olha para ver se vem um carro, geralmente fala, pode ir. Eu tenho esse costume, né? Eu acho que o Michael já percebeu quando a gente anda de carro, pode ir, mas ele tá vendo, né? Porque a gente vira um motorista automático, né? Aquilo se torna comum para nós, fica dentro de nós, e a gente sente prazer e alegria quando a gente dirige um carro, enfim, e consegue normalmente usar o carro como uma ferramenta para nos auxiliar, tanto no trabalho, como ferramenta de trabalho, como ferramenta de lazer, como ferramenta de auxílio para cuidar da nossa família, enfim, os prazeres são imensos, né? Sim, eu lembro de uma vez também que eu sofri um acidente e eu fiquei por alguns dias internados. Naquele momento da minha vida era cotidiano, era corriqueiro. Todos os dias eu dirigi. E quando eu fiquei internado por alguns dias, após o período de internação terminar, na primeira oportunidade que eu tive para poder dirigir novamente, foi uma das sensações mais libertadoras que eu tive. Eu nem sabia que eu estava com saudade de dirigir. E quando eu comecei a dirigir, eu falei, meu Deus, eu tava com saudade de dirigir e eu nem sabia. E foi muito bom. E a Jennifer tá rindo porque ela também já passou isso. Ainda, inclusive, eu comentei com ele logo após a quarentena, né? Nossa, eu não vi a hora de catar a chave e dirigir. Aí na hora que eu precisei, numa situação, logo no dia seguinte da quarentena, aí eu precisei ir no mercado. Falei, bom, agora eu já posso dirigir, vou catar e vou ir dirigindo, né? Cheguei pra ele e falei assim, nossa, eu não sabia que eu tava com tanta saudade de dirigir assim. E pra quem tá ouvindo e tá se questionando, falou, meu Deus, como que é possível sentir prazer dirigindo? Né? Às vezes a pessoa se questiona, porque todas as vezes, os enfrentamentos que ela tem, todas as oportunidades que ela teve de dirigir, possivelmente foi traumatizante. Foi situações de estresse excessivo, coração super acelerado, e às vezes o próprio aluno às vezes questiona, eu não sei como que as pessoas conseguem pegar o celular e dirigir mexendo no celular. É que na realidade esse prazer não necessariamente ele vem logo nas primeiras experiências que você tem. Porque é importante a gente citar, a gente lembrar que para tudo na vida nós temos uma escada que nós temos que subir cada vez mais, nós vamos ficando num nível mais alto. E quando a gente fala de dirigir, nós estamos falando de habilidades motoras, controle emocional. Então você começa sempre do degrau mais baixo. E pela falta do domínio das habilidades, é normal que você não tenha esse prazer que nós estamos falando aqui, que os motoristas que gostam de fato de dirigir sentem e falam que sentem. Mas é com a prática, com a constância que você vai conquistando o domínio das habilidades e você vai subindo esses degraus e você vai passando de iniciante, novato, para um nível intermediário onde exige menos energia, menos demanda, menos esforço de raciocínio, mas ainda você tem alguns erros nesse nível intermediário. Depois de algum tempo nesse nível que você ainda continua persistindo, continua treinando, o próximo passo é avançado, nível avançado, expert, que é onde de fato as pessoas conseguem ter um mínimo de demanda de raciocínio ali possível, porque as coisas já entraram no modo automático. Então todos os movimentos ali, você não precisa se esforçar mentalmente para prestar atenção naquilo que você está fazendo, porque aquilo já entrou
no piloto automático. Até as marchas fica gostosa de trocar, o controle das embreagens, interessante isso, trocar a marcha, enfim, você vai virar um volante e vira com uma mão só, né? Sim. Se torna realmente prazeroso isso. Mas o prazer também, ele se torna prazeroso para o motorista, por quê? Porque a gente começa a vivenciar todos os benefícios que tem dirigir. Então, por isso que se torna muito prazeroso. Questão do tempo, economiza muito tempo, sobra mais tempo para outros afazeres, para outras coisas, até mesmo para o descanso, a independência. Então, quando você unifica todos esses benefícios, é onde fica prazeroso, que é onde a gente fala que é gostoso dirigir. Então, se você não vive uma realidade de prazer, onde dirigir é um prazer para você, fica tranquilo. Isso vem com o tempo. Pratique, persistência, e aos poucos o medo ele vai sumindo, a ansiedade vai sumindo, o descontrole, tanto técnico, motor, quanto emocional, ele vai sumindo e dando espaço para um perfil mais concentrado, consciente daquilo que está fazendo. E quando você torna aqueles movimentos, que são várias tarefas, né? Multitarefas. Dirigir é multitarefa. Quando essas tarefas se tornam automáticas, então você precisa de menos atenção naquilo e você consegue prestar mais atenção no ambiente externo, às vezes colocar uma música e até fazer coisas que não deveria, como mexer no celular. Mas é um progresso. Isso não é no primeiro dia, definitivamente não é assim. E um detalhe, né? Tem um ditado que diz que quando você faz algo que você gosta, você faz bem feito. E quando a motorista ela chega no ato de dirigir, onde ela sente prazer, ela vai fazer bem feito, né? Então, só que é passo a passo. Ela vai chegar nisso, não pode desistir no meio do caminho. São etapas, né? Isso vai se conquistando. Então, ela tem que ter na cabeça que, independente de quem ela seja, qual a classe social dela, qual a idade dela, qual o poder econômico dela, ela pode conquistar, né? As limitações estão apenas na forma dela ver, mas ela pode chegar num ponto que ela tenha prazer em dirigir e fazendo isso da melhor forma possível, né? Agora, uma outra coisa também que nós podemos citar aqui é a segurança, né, Maico? Com certeza, segurança. A segurança, como que a gente pode obter segurança dirigindo um veículo? Simples. Quando você está, voltando lá no exemplo do ponto de ônibus, quando você está no ponto de ônibus esperando o ônibus chegar, de uma forma ou de outra você está exposta. Você está exposta, de repente, um arrastão que possa vir a acontecer ali naquela situação. Quantas pessoas, quantos relatos a gente não vê de tragédias, né? Às vezes assaltos que acontecem num ponto de ônibus. Ah, Maico, mas isso acontece também com os motoristas que estão parados no semáforo. Com certeza, de fato, o perigo ele é uma realidade, ele sobrevém a todos. Mas, verdadeiramente, quando você está parado ali, exposta, aguardando uma bolsa, segurando uma bolsa de lado, a pessoa sabe, o criminoso que já está intencionado em fazer algo de errado, ele sabe que naquela bolsa provavelmente vai ter um celular. Quem que não anda com um celular hoje? Né? Um celular, uma carteira, de repente um cartão com senha, se for senhoras de idade que geralmente andam o cartãozinho, a senha ali junto, né? Então você está mais vulnerável por estar simplesmente no ponto de ônibus, às vezes aguardando o momento de ir para o trabalho. O ato de você dirigir é uma das formas que você fica menos expostas em situações como essas. A segurança ela é conquistada ao dirigir em uma das formas, essa que eu citei. Sim, com certeza. É bem mais seguro a gente estar de carro, né? Até mesmo também, por incrível que pareça, quando a pessoa está dirigindo, ela tem domínio do carro que ela tá. Mas quando ela tá dentro, por exemplo, de um ônibus, não é ela que tá dirigindo, né? Embora seja um profissional que tá no volante, não é ela que tem controle sobre a situação, né? Então ela também, se ela corre risco dirigindo um carro, se ela pode imaginar, eu corro risco dirigindo o meu carro, na verdade ela corre risco com o motorista também, né? Esse risco é o mesmo, ela anda de ônibus muitas vezes todos os dias,
Mas, como o Michael citou, se ela tem um carro, ela não precisa ficar exposta, às vezes 5 horas da manhã. Tem casos de mulheres que pegam um ônibus, vai pro ponto de ônibus 5 horas da manhã sozinha, né? Então, se ela tem um carro, ela tá se protegendo, né, dessa insegurança do nosso país. Sim, Então, às vezes precisa, te cortei, né? Às vezes precisa passar por uma rota ali que tem menos iluminação, se for no período noturno, que é mais tenebrosa. Então, de qualquer lugar, a gente já teve até relatos de alunos. Eu tô tirando a habilitação, cara, porque eu vinha do ponto para minha casa, eu fazia esse trajeto e eu fui assaltado 3 vezes nesse mesmo local, passando a pé. Então, é uma das formas. E quantas vezes a mulher que não dirige, tem habilitação, mas não dirige, ela anda a pé, sendo que ela poderia andar com o veículo. Ela pode estar se expondo ao ir para o supermercado a pé. Ela pode estar se expondo ao ir buscar um filho na escola a pé, às vezes expondo até a criança, que você poderia fazer de uma forma mais segura se você simplesmente fosse com o carro. Então é um detalhe. E venhamos e convenhamos, querendo ou não, o carro sempre vai ter mais segurança, porque, em comparação ao ônibus, o ônibus não tem cinto de segurança. O carro tem o cinto de segurança para todos os ocupantes. Aí no ônibus, geralmente, por mais que é um profissional dirigindo ali, às vezes ele tá com pressa, tá atrasado no seu roteiro. O que acontece? Vai frear? Freia brusco. Lá vai aquele mundaréu de gente jogando para um lado, numa dessa machuca. Eu Todo falo mundo porque... cheiroso, né? Não, eu mesmo já me machuquei dentro de ônibus com isso, porque como eu pegava ônibus muito cheio, então era aquele empurrão um atrás do outro. Aí você machuca o braço naqueles pilares do ônibus. Então, querendo ou não, no ônibus sempre você vai sair pelo menos com o roxinho do ônibus. sim. É difícil quem entrou no ônibus não saiu com o roxo que usa regularmente o ônibus, né? E fora a questão do desrespeito às mulheres, que é muito grande, né? Sim. Na lotação, não só nos ônibus, mas nos metrôs também. As mulheres sofrem muito assédio, né? E elas estão protegidas de tudo isso. Quando elas colocam em prática aquilo que elas lá atrás desenvolveram como objetivo e foram conquistar suas carteiras de habilitação, né? Então, quando elas colocam em prática isso, vence esses bloqueios, elas estão se privando, elas estão passando a ter essa segurança que elas não têm, né? Isso. Sim. E a gente quer deixar bem claro aqui que para quem anda de ônibus, não tem nada de errado em andar de ônibus. Tá? A gente só está citando exemplos aqui de pessoas que andam de ônibus, mas não precisariam andar de ônibus porque tem a carteira de motorista, tem um carro à sua disposição e não anda por uma questão de escolha. Né? Sim. Mas para quem anda de ônibus não tem nada de errado andar de ônibus. Sim, o objetivo nosso aqui é mostrar o que ela tá perdendo, né? Ou deixando de usufruir pelo fato de não exercer, né? Por medo, permitir que o medo bloqueie. E o nosso objetivo aqui é deixar bem claro que todas as mulheres desse país, todas, podem conseguir se tornar uma motorista independente. E é para isso que existe o podcast aqui, para ajudar essas mulheres, essas informações, porque a gente acredita que essas informações agregam valor. Também o Descomplicando também traz bastante informação técnica, onde ajuda elas nos seus enfrentamentos, enfim. Então o que nós estamos considerando aqui é exatamente para te motivar ainda mais e mostrar tudo que está sendo colocado de lado e que pode ser usufruído simplesmente pelo enfrentamento e encarar isso de frente, né? E para isso nós estamos aqui para ajudar, né? O outro ponto também que nós podemos citar aqui é o crescimento pessoal, né? Sim, o crescimento pessoal, a gente pode abordar na questão de cursos que pode agregar para a sua vida. Por quê? O meu caso, como eu citei no começo, eu só comecei a fazer uma faculdade, ou seja, o meu crescimento pessoal, após eu ter tempo para fazer isso, né? Então, você dirigir agrega muito no seu crescimento pessoal, porque você pode fazer um curso, você pode usar o seu tempo para fazer outros tipos de afazeres que vai te beneficiar, né? Sim. Tem muitas mulheres que gostam de cuidar da sua aparência, isso dá aquele up, né? Então, esse crescimento pessoal, ele é beneficiado quando você tem mais tempo, né? Agora, se você ocupa esse tempo todo com coisas que não seriam tão necessárias por você ter uma habilitação ali, ter um carro à disposição, dificulta um pouquinho mais, né? Sim, com certeza. E o fato de você,
conseguir fazer uma faculdade, isso veio ser possível por causa do tempo que você passou a ter por ter a habilitação? Exatamente, porque, como eu citei no começo, demorava 1h30 para voltar. Então, eu chegava em casa às 7h30 da noite, 7h30, quase 8 horas da noite, sendo que a faculdade começa às 7 horas. Geralmente, os cursos que a gente vê hoje no horário noturno é 6h30, 7 horas que começa. Então, muitas pessoas se privam de fazer, não só por questão de tempo, mas questões financeiras. O que, querendo ou não, você tendo ali à disposição um veículo, você vai gastar um pouquinho menos também, Sim. né? Então, toda essa junção de fatores propiciou que eu conseguisse fazer uma graduação, né? Porque se eu não tivesse esse tempo, chegasse todos os dias 8h30 da noite, 7h30, 8h30 da noite, eu nunca conseguiria fazer uma faculdade. Sim, entendeu? você teria uma limitação ali estabelecida. Exatamente, só que pelo tempo que eu passei a chegar antes, eu consegui até tomar banho antes de ir pra faculdade. Coisa que não seria possível. Só que eu conseguia chegar em casa, ainda tomar o banho e ainda pra faculdade. Olha só. E ainda chegava no horário. Isso, e para muitas pessoas, às vezes a realidade, o que dificulta não é nem a questão financeira, né? Porque são tantos programas que o governo disponibiliza aí hoje, né? O FIES, ProUni, as pontuações que se tem do Enem, os vestibulares. Às vezes a pessoa tem a oportunidade de começar uma faculdade para poder pagar só depois que terminar. Dali 2 anos, dependendo do programa de financiamento que for enquadrado, mas a pessoa não consegue simplesmente por falta de tempo. E o tempo a gente conquista otimizando situações como essa, né? Ir e vir do trabalho. Uma outra situação que é interessante citar aí, da questão do desenvolvimento pessoal, é o seguinte: muitas pessoas às vezes nem sabem que elas precisam de dirigir. Por quê? Às vezes a pessoa está ali vivendo uma situação de depressão e se ela pudesse ter esses benefícios que o dirigir traz, isso seria um gancho resgatador que poderia tirar ela dessa situação pelo simples fato dela poder viver esses benefícios que o dirigir traz. Então, talvez você conhece uma amiga, um conhecido, um parente que está numa situação de deprê, uma situação emocional delicada. Se essa pessoa não dirige, talvez seja um momento de você até conversar com essa pessoa e começar a fazer com que ela imagine como que seria a vida dela, quais são as mudanças que ela poderia ter na própria vida para melhor se ela viesse a dirigir. Então é uma situação interessante também. É uma das formas da pessoa que está nessa situação delicada trabalhar o seu desenvolvimento pessoal. E eu falo isso porque tem pessoas que têm 30, 40, 50 anos e procrastinou até hoje. E vive situações mais limitadas porque não tem esses benefícios que a pessoa que dirige, enfrenta esse medo, consegue usufruir, desfrutar. A habilitação e o ato de dirigir de forma natural, que você conquista pelo processo de enfrentamento, é sim uma das formas de você trabalhar o seu desenvolvimento pessoal, porque isso ajuda a você mesmo ver que você é capaz, que você consegue, que você também pode, você também tem direito. Interessante, Michael. E também, além de tudo isso, vamos agora falar um pouquinho do crescimento biológico, pessoal, mas na parte biológica da pessoa, né? Tem um estudo que mostra, comprovou que a pessoa que desenvolve novas habilidades, ela se torna mais inteligente. Mas como isso é possível? Esse estudo comprovou que à medida que a pessoa ela estabelece uma meta, um desafio, e ela conclui e vence aquele desafio, aumenta a quantidade de neurogliais no cérebro dela. Neurogliais é o teletransportador das conexões neurais, ou seja, ele aumenta as conexões, a velocidade das conexões entre os neurônios. Isso comprovou que as pessoas ficam mais inteligentes. Quer ver um exemplo? Albert Einstein. O cérebro dele foi dividido em 4 quando ele morreu e foi para várias partes do mundo
foi feito um estudo, e até hoje ele era o ser humano que mais tinha neurogliais no cérebro, né? E era extremamente inteligente, só que ele era um cara, enfim, que ultrapassava todo o conhecimento do ser humano, a quantidade de conhecimento que ele tinha, a quantidade de desafio que ele estabeleceu, e ele conseguiu alcançar suas metas, né? Então, para o nosso crescimento pessoal, para o nosso próprio desenvolvimento, o fato de dirigir, criar essas habilidades com maestria e excelência, faz a gente ficar mais inteligente. Olha que interessante, né? Sim. Nossa. Como o esforço dele era um ponto fora da curva, Sim. o cérebro dele também era um ponto fora da curva, Sim. né? Proporcionalmente ao esforço que ele tinha. E o cérebro é como qualquer outro músculo do nosso corpo, que quando a gente exercita, ele se desenvolve não só no sentido da sua eficiência de processamento de informações, mas os estudos apontam que ele literalmente aumenta um pouquinho de volume. Assim, quando você vê um cara que começa a se exercitar na academia, uma mulher, né, e começa a desenvolver os músculos, assim também é o nosso cérebro. No entanto, se você digitar aí na internet um cérebro saudável e um cérebro de quem sofreu mal de Alzheimer, porque o mal de Alzheimer é uma doença degenerativa, né, ou seja, ele vai degradando o cérebro. Você vai ver, é nítida a diferença a olho nu, que um cérebro saudável e um cérebro que tem o mal de Alzheimer, ele é totalmente diferente em volume, em tamanho. Ou seja, isso prova que a pessoa que estuda, ela consegue desenvolver o cérebro não só de forma microscópica, mas como também a olho nu. E a pessoa que sofre de uma doença degenerativa, do modo contrário, ela tem o volume do cérebro diminuído. Olha só que interessante. Mas além do crescimento pessoal, nós temos outros tipos de crescimento também, que a gente já deu uma pincelada, mas poderíamos tratar um pouquinho mais profundamente, né? Que é o crescimento profissional e o financeiro, né? Você poderia falar um pouquinho pra gente? Ah, sim. O crescimento profissional, ele com certeza, se a pessoa não dirige, muitas vezes pode limitar ela. Mas como assim, Del? Pode limitar se a pessoa pode pegar um ônibus? É porque muitas vezes um trabalho para ela, que às vezes teria uma oportunidade maravilhosa de crescimento, de ganhos maiores, de crescimento ali profissional, fica limitado pelo fato de ser longe, né? É interessante, isso é uma coisa simples, mas é verdadeira. Às vezes o trabalho dela dobra de distância, às vezes surge essa oportunidade, ela pensa, poxa, hoje eu pego 2 ônibus, eu vou ter que passar a pegar 4. Hoje eu acordo às 6 da manhã, vou ter que passar a acordar às 5, né? Eu chego em casa às 7 horas da noite, vou começar a chegar às 8, 9, né? Então nós percebemos que isso é um empecilho para o crescimento daquela pessoa, se bloqueia muitas vezes e perde essa oportunidade de poder crescer em sentido profissional, de ganhar mais, de se sentir mais realizada, né? A questão financeira também com certeza afeta, porque ela perde a oportunidade de repente de arrumar um emprego onde ela vai ganhar bem mais. Aí ela acaba ficando sujeita a aceitar aquilo que tá mais que ela tem no caso, ou aquilo que está mais se adequando à situação dela pelo fato de não dirigir. Isso é uma realidade, a gente vê muitos casos disso, né? Sim, e no nosso país nós temos mais de 13 milhões de desempregados. Às vezes a gente cogita a oportunidade da pessoa ter uma promoção no emprego que ela vive, mas para quem está pensando, poxa, mas eu nem tenho emprego, a habilitação, o ato de você dirigir, mesmo se você não tiver um carro, já é uma imensa oportunidade para a pessoa se inserir no mercado de trabalho. Ela tem habilitação. Se ela partir, muitos motoristas de aplicativo, Uber, eles trabalham justamente com carros alugados. Às vezes a pessoa não tem nem o próprio carro, ela aluga o carro e faz o trabalho dela num expediente onde acaba compensando ela tanto pagar o carro quanto sustentar a própria família. Então, para quem não dirige e para quem está fora do mercado de trabalho e não dirige, é uma grande oportunidade de você se inserir no mercado de trabalho sem mesmo precisar entregar um currículo. Então, no problema, às vezes a pessoa fala, porque eu não dirijo, eu não vou arrumar um emprego, porque vai ser muito difícil. Mas você pode fazer do problema a solução. Ou seja, eu vou passar então a dirigir e dessa forma eu consigo me inserir no mercado de trabalho. Inclusive, essa questão da área profissional, eu até citei em outro podcast o motivo que eu fiquei 1 ano parada e o porquê
que eu voltei a dirigir, que eu comecei a dirigir depois de 1 ano parada sem a direção, né? E foi por questão de uma porta aberta de mercado, onde fui para uma entrevista e era obrigatório dirigir carro, ter habilitação e dirigir carro especificamente. E se eu não dirigisse, apesar que eu não dirigia, mas eu tive que correr atrás, né? Eu iria perder essa vaga de emprego. Era uma vaga muito boa em relação às outras que eu tinha disponíveis, né? E eu tive que ir para o enfrentamento para poder vencer e conseguir essa vaga de emprego, senão eu não conseguiria. Então eu tive que ir para o enfrentamento, dirigir de novo para conseguir essa oportunidade. Sim, detalhe, né? Você não dirigia por medo, né? Você teve que vencer o medo, né? Exatamente. Mas essa vaga de emprego foi excelente, entendeu? Foi uma vaga muito boa. E quantas pessoas que não perdem uma vaga boa por questão de não dirigir? Sim, e tem muitos currículos, muitas entrevistas de emprego, onde uma das perguntas é: você dirige? Você tem carro, né? Porque isso com certeza faz muitas vezes diferença lá no final, na seleção, né? Porque muitas vezes o contratante, né, ele tem na cabeça dele que se a pessoa depender de ônibus, muitas vezes ela pode chegar atrasada. Enfim, pode surgir alguns fatores que acabam atrapalhando ela chegar ali um dia de chuva, por exemplo, né? Então o carro na cabeça geralmente é assim, né? Claro que a gente sabe que é uma crença limitante. A gente só está citando aqui que infelizmente acontece isso. Mas muitas vezes uma pessoa que tem carro e que dirige, uma mulher, ela tem mais vantagem na seleção no final, né? Sim, e às vezes a pessoa pode pensar assim: poxa, eu não tenho emprego para poder ser promovida, e eu não quero trabalhar de motorista de aplicativo, depender de carro alugado. Eu não tenho carro dentro da idade para trabalhar com motorista de aplicativo, eu não vou dirigir. Mas eu conheço pessoas, eu tenho uma tia que ela faz pães caseiros. Ela coloca os pãezinhos no porta-mala do carro, uns queijinhos, umas goiabadas e vai vender na rua. Ou seja, ela mesma faz o horário, a renda, e através simplesmente de um carrinho simples que ela pega junto com a filha e vai dirigindo. Então num dia ela faz os pãezinhos, assa lá, tal, no outro dia ela sai para venda. Conheço pessoas que compram e revendem roupas atrás do carro. A pessoa coloca lá várias peças de roupas novas no porta-mala e sai para fazer a venda. Então, para quem está desempregado, é uma forma também de a pessoa, desse problema tirar uma solução. Sim, com certeza é uma possibilidade, são portas abertas, né? Num país com tanta dificuldade de emprego que nós temos, é uma carta na manga valiosíssima e que devemos fazer valer, né? Sim, porque se ninguém abre uma porta para você pode simplesmente levantar e ir lá e você abrir a porta para você mesmo. Talvez alguns ouvintes podem questionar: poxa, Del, mas vocês falam aí com tanta simplicidade, né? Não é porque a gente quer que a gente não dirige, não usufrui a nossa carta, o nosso dirigir, né? É porque nós temos medo, ansiedade, enfim, a gente já comentamos em outros podcasts a respeito de como quebrar esses medos, como vencer. Inclusive o próprio Dirigir Transforma tem uma metodologia inovadora e realmente transformadora, mas nós temos um exemplo aqui para citar, que é a Jennifer, né? Ela estava bloqueada, ela tinha medo, ela não dirigia, né? Mas no momento de necessidade, de aperto, né, Jennifer? No outro podcast você conta que foi um desafio para você teve que enfrentar seus medos, seus receios, e você não dirigia, não era porque você não queria, você dirigia porque você tinha medo, e a necessidade te moveu a você conseguir, né? Então, tantas mulheres no Brasil também passam por isso. Às vezes acabam ficando numa zona de conforto, né? Muitas vezes é mais confortável no cérebro subconsciente, fica assim, mais confortável estar aqui sem dirigir do que ir para o enfrentamento, né? No seu caso, você foi para o enfrentamento, inclusive hoje é uma instrutora, né? Exato. Formadora de condutores. Na verdade, todos nós sempre temos um desafio, nós sempre temos um leão ali, né, na nossa frente, mas todos nós temos a capacidade de vencer. Nós temos que ter essa coragem também para vencer. Então, todos nós sempre vamos ter um desafio que vai se encaixar perfeitamente com quem está nos assistindo. Sim, esse é o nosso conceito aqui, nosso pilar fortalecedor.
todas as mulheres são capazes de dirigir normalmente, se tornarem motorista independente. E a mensagem que a gente quer deixar para vocês é que vocês não esperem esse momento de aperto para reagir. Aproveite agora, que de repente pode ser que você não esteja numa situação de aperto. Aproveite esse momento para você conseguir desenvolver sem ter essa pressão a mais nos ombros, sem ter esse peso, essa responsabilidade a mais. Porque uma hora ou outra, para quem não dirige, vai passar a ser necessário. Né? E quando você tem responsabilidades mais pesadas te pressionando para você conseguir, as coisas ficam um pouco mais difíceis. Algumas pessoas conseguem, outras vão espanar, mas se você agir de forma precavida e tentar trabalhar esses seus bloqueios, essas suas limitações no momento que você não está no aperto, é a escolha mais sábia que você pode fazer nesse momento. Sim, nós vemos aí, pelo que você está citando, a pessoa pode ir para o enfrentamento e superar por meio da pressão, que foi o seu caso, né, Jennifer? Ou a pessoa pode, por meio de um planejamento, ela estabelecer essa meta de ir para o enfrentamento, né? Uma preparação psicológica, ela tem uma meta, tem um tempo, ela se programar para conseguir atingir uma direção segura, né? Sim, existem níveis, né? Te cortei de novo, né? Existem níveis. Por exemplo, no caso da Jennifer, se ela não viesse a conseguir passar por esse enfrentamento, o que ela iria perder? No meu caso, a vaga de emprego. A vaga de emprego. Mas e se a gente voltar na minha vizinha? Na minha vizinha que perdeu o marido recentemente. E não tem ninguém mais para dirigir para ela. Só tem ela dentro de casa e o carro na garagem. O que ela perde nesse caso? Ela perde a liberdade. Agora ela tem que fazer um enfrentamento, entre aspas, forçado. Sob pressão, né? Sob pressão, se ela quiser ter a liberdade que ela tinha antes do marido morrer, só que numa situação de dependência. Então não espere as coisas ficarem mais apertadas, as coisas ficarem mais delicadas e exigentes para que você possa tomar uma decisão e reagir. Só que uma coisa é fato, o enfrentamento forçado, ele é muito mais difícil. Por quê? Por mais que eu fui forçado, superei, mas eu não fui de uma hora para outra que eu superei. Logo no primeiro dia de emprego, eu já tive que dirigir. Eu tive que encarar. Eu fui tremendo, eu fui com o meu emocional completamente abalado. A gente já fica com medo. Nossa, eu vou fazer coisa errada, tanto que eu já deixei de cara o carro morrer 3 vezes. Então, agir no enfrentamento forçado é bem pior do que você já se preparar antes. Já começar a enfrentar antes, preparar o psicológico, o emocional antes. Do que de repente, agora você tem que ir e você não tem outra opção. Sim, esse tipo de enfrentamento você corre um risco de bloqueio realmente muito grande, né? Você estava bloqueada, mas pela pressão, você não está segura, você não sabia se você estava preparado, se você lembrava de todos os comandos, né? Então, mas você conseguiu superar, né? E mostrou que todas as mulheres são capazes, né? Mas o ideal mesmo é se preparar antes, né? E você sabe fazer isso. Agora, vamos falar um pouquinho do lazer, né? Você pode falar um pouquinho para nós, Maico? Claro. O lazer, esse é um dos motivos, segundo uma pesquisa que nós tomamos conhecimento, esse é um dos motivos das quais as pessoas mais se importam para voltar a dirigir. Qual que é o seu principal motivo para voltar a dirigir? Por que você gostaria de voltar a dirigir? E a maioria das pessoas respondem lazer. Como que eu gostaria de poder participar de um piquenique à tarde com os meus filhos numa praça? Como eu gostaria de poder levar eles para um parque de diversões? Lazer. É fantástico quando você simplesmente pode pegar o carro e desfrutar do momento de lazer com as pessoas que são importantes para você. E lazer é subjetivo. Às vezes o lazer para você é poder pegar o carro e ir para a casa de um parente, para ir para a casa dos seus pais. Talvez faz tempo que você não vê os seus pais e você gostaria de poder pegar o carro e fazer uma visita, fazer uma surpresa. Talvez lazer para você seja fazer uma viagem, não necessariamente muito longe, uma viagem próxima, ou que seja longe, pegar o carro e rodar 500 quilômetros para descer para o litoral
E é satisfatório demais quando você tem autonomia, liberdade para poder desfrutar de um momento de lazer, planejado ou não. Porque uma das coisas mais gostosas que tem é você poder desfrutar de um lazer não planejado. Você chega, vamos agora para tal lugar? Vamos, monta no carro e todo mundo vai. Eu me lembro de uma situação, quando eu morava ainda com os meus pais, que era um final de semana, era tipo uma quinta-feira, na sexta-feira era feriado, e meu pai do nada assim chegou, tava todo mundo tomando café da manhã na mesa, ele virou e falou, vamos para Furnas agora? Porque Furnas era um lugar que a gente ia, que era muito gostoso, e ficava a 200 quilômetros da cidade que a gente mora, Ribeirão. Aí ele virou, vamos para Furnas? Vamos. Então vamos lá, termina de tomar café, vai lá, cada um faz sua mala, pega uma troca de roupa e a gente volta no domingo à noite. Cara, e aquilo foi sensacional. Foi bom demais. Por quê? Porque era um lazer que não era planejado. Foi uma surpresa. E você passa a poder desfrutar disso quando você enfrenta o medo de dirigir. É uma das situações. Não só isso, pra quem é mulher, eu acho que eu quero fazer meu cabelo, arrumar meu cabelo. Vixe, cata o carro e vai arrumar o cabelo. Que lazer melhor pra uma mulher, arrumar o cabelo, arrumar a unha. Isso é muito gostoso, tá lá, alguém tá mexendo pra você, tá arrumando. Então isso também é maravilhoso, você tem essa liberdade de catar aí. Se a gente parar pra pensar, tudo cai na liberdade, já notou? Tudo está relacionado com a independência, está relacionado com o nosso objetivo aqui do Dirigir Transforma, né? De tornar a mulher uma motorista independente, né? Que isso transforma a vida dela. E realmente, um outro ponto também é o conforto, né, Jennifer? Você poderia falar um pouquinho do conforto também pra gente? Claro, eu posso falar assim. Conforto. Que é melhor que o conforto do carro coberto um dia de chuva? Sim. Tá chovendo, de repente, tem que entrar no ônibus, todo mundo molhado, todo mundo suado, molhado ao mesmo tempo. Inclusive, quando andava de ônibus, a gente ainda até brincava, nossa, parece um monte de cachorro molhado que secou na sombra, né? E realmente fica desagradável, mas quando você tem um carro, o conforto é outro. Por quê? Você tá lá dentro, tem a cobertura, você quer ir pra uma festa, não vai estragar o cabelo, não vai estragar a maquiagem, entendeu? Não vai estragar a roupa, molhar a roupa. Então, o conforto do carro dependendo do carro, tem um ar-condicionado, né? Então, levar as crianças na escola e buscar no dia de chuva, por exemplo, né? Sem dúvida, são conforto que está ao nosso alcance, né? E muitas vezes a gente acaba perdendo isso por, às vezes, deixar que coisas menores, porque o medo é uma coisa pequena em relação aos nossos sonhos, né? E as mulheres do nosso Brasil sonham e sonham muito. E elas têm que continuar sonhando, acreditando e buscando a transformação, a vencer nesse quesito, né? Para ter todos esses benefícios, né? Sim, a vida é curta demais para que a gente tenha medo dessas coisas, né? A vida é uma só. E eu costumo dizer para os meus alunos que quando você dirige o carro, na questão do conforto, você está imune às intempéries. Sim. Porque se tá calor, você liga o ar-condicionado. Se tá frio, tem o ar quente, né? Então, quão desconfortável deve ser você levantar às 5 horas da manhã para ir pro trabalho e ver que tá chovendo e o ponto de ônibus está a alguns quarteirões de caminhada a pé. Ou não só isso, descoberto também, né? Sim. Né? Tem pontos de ônibus que é só o poste lá, você não tem a cobertura. E que se lasque o cidadão que está ali esperando. Então é uma sombrinha, conforto no carro não se compara com aquilo que nós temos com o transporte público do nosso país. É muito confortável, é bom demais, todo mundo merece. Sim, verdade. Então assim nós chegamos ao final do nosso podcast Dirigir Transforma. Discutimos aqui assuntos importantes que pode te motivar a você enfrentar o seu medo, né? Por que perder o medo de dirigir? Citamos aqui vários exemplos por que vencer o medo. Nós observamos que se tem mais motivos para poder vencer o medo, buscar ajuda, buscar a transformação, do que ficar se privando de tantas oportunidades
que se tem ao dirigir, que transforma realmente a nossa vida, não é verdade? Bom, queremos agradecer a audiência de todos, aos nossos ouvintes. Deixe o seu like, compartilhe com os amigos, deixe o seu comentário pra gente. O que você achou desse podcast? Queremos saber a sua opinião, se você tem a ideia de algum tema específico, algo que você precisa ser ajudado, sugere nos comentários, pode virar um podcast aqui, né? Você pode ver esse assunto aqui no podcast e te ajudando de alguma forma. Agradecemos a audiência de todos. Esse foi mais um podcast Dirigir Transforma. Eu sou Del De Paula. Eu sou Jennifer Zoelli. Eu sou o Michael Martinez.